Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Expresso Vestibulares, o nosso programa de revisão de matérias de exatas para os vestibulares no Brasil. Eu sou o Marcelo e neste vídeo a gente vai começar com a parte de matemática. Hoje a gente vai falar sobre porcentagens e aí, à medida que for passando o tempo eu vou tentar incluir outras disciplinas, física e química, para que a gente possa oferecer uma revisão de boa qualidade para quem não pode pagar um curso preparatório ou mesmo para quem quer revisar questões interessantes também. Vamos dar uma olhada na minha outra tela, onde a gente vai mostrar o tópico de hoje, porcentagem, eu já falei, e como a gente vai trabalhar essas revisões. A gente vai iniciar com uma revisão muito rápida de teoria, falando de coisas importantes que vocês precisam dominar, e depois a gente parte para a resolução de questões para aplicar aquilo que a gente aprendeu. Então vamos começar aqui falando sobre o conceito de porcentagem. Então, o que é a relação de porcentagem? A porcentagem, no fundo, é uma relação de uma parte com um todo. Então, parte com o todo. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu tenho uma pizza e que essa pizza esteja dividida em um determinado número de pedaços. Então, vamos dizer que eu tenho 8 pedaços. Então, vamos dizer que eu comi um pedaço da minha pizza. Então, se eu comi um pedaço dos 8 pedaços, eu comi quanto da pizza? Eu comi 1/8 da pizza. O que significa esse 1/8? Significa que eu comi um pedaço, é o que eu comi, de 8 pedaços, que são o total de pedaços. Tudo bem? Então, vejam, nesse ponto está muito claro, é uma razão entre o que eu comi e o total de número de pedaços. A porcentagem é exatamente a mesma coisa. Então, eu vou apagar aqui essa parte referente ao total e vamos imaginar que ao invés de ter 8 pedaços, a minha pizza tivesse 100 pedaços. Então, eu vou dividindo, até que eu chegue a uma pizza que tem um total de 100 pedaços. Então, se eu comer 20 pedaços dessa pizza, eu comi 20 pedaços, eu vou ter comido quanto dessa pizza? Eu vou ter comido 20 de 100. Tudo bem? Só que 20 de 100 é a mesma coisa que 20%. Tudo bem? Ou seja, porcentagem é uma forma de eu estabelecer uma razão entre o todo embaixo e uma parte em cima, só que com um número determinado para o todo, que seria equivalente a 100. Por que as pessoas usam porcentagem? Porque a porcentagem, por ter esse padrão do número de partes do todo, acaba me permitindo estabelecer comparações entre coisas diferentes. Como assim? Vamos dizer que eu quero comparar a população de São Paulo, da capital de São Paulo, com a população de Belo Horizonte, BH, com relação a um tema que é acesso à internet. E vamos dizer que em São Paulo eu tenho um acesso à internet de 37% e aqui eu tenho um acesso de 43%, tá? Notem que se eu fosse comparar em termos relativos, em termos absolutos, eu digo, número de pessoas em BH e número de pessoas em São Paulo, essa talvez não seja uma comparação muito justa. Por quê? Porque a população de BH é menor que a população de São Paulo. Então, o número de pessoas que vai acessar lá realmente é menor do que o número de pessoas que vai acessar em São Paulo. Mas quando eu coloco nessa base relativa, o que isso significa? Isso significa que em cada 100 pessoas em São Paulo, 37 têm acesso à internet. E que a cada 100 pessoas em Belo Horizonte, 43 pessoas têm acesso à internet. Então, pode ser, e muito provavelmente nesse caso, em termos absolutos, o número de pessoas que acessam em São Paulo é maior do que em Belo Horizonte. Mas, na comparação com a base de 100 pessoas da população, proporcionalmente, em BH eu tenho um acesso maior do que em São Paulo. Tudo bem? Então, a porcentagem ajuda a estabelecer comparações entre coisas diferentes. É por isso que a gente pode comparar, por exemplo, com porcentagem, população de São Paulo, população de Nova York, população de São Paulo
e a população da cidade do Cabo, na África do Sul, qualquer uma dessas coisas seria possível, tá? Então esse é o primeiro, são os dois primeiros grandes conceitos que eu queria passar aqui na nossa revisão. Vamos ver mais duas coisas importantes, que são as seguintes. Quais são as três maneiras de eu escrever uma porcentagem? Vocês já viram duas delas, tá? A primeira delas é, eu posso escrever 20% como sendo essa razão, né, de 20 por 100, que no fundo é 20 por cento, né, que é o cento equivale a 100, e eu posso escrever de uma terceira maneira. Como seria essa terceira maneira? Fazendo essa continha aí, 20 dividido por 100. Vou até fazer aqui no cantinho, 20 dividido por 100. Quantas vezes o 100 cabe no 20? Nenhuma. Então eu coloco um zero e boto 0, Quantas vezes o 100 cabe no 200? Duas. Então eu ponho 2 vezes 100, 200, 200 menos 200, 0. Então, 200 dividido por 100 equivale a 0,2. E saber essa relação e usar essa relação em muitas das questões é muito importante. Por quê? Porque às vezes ele te dá de uma forma e para fazer a conta vai ser mais interessante você escrever a mesma coisa na outra forma. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Espero que esteja tudo tranquilo por enquanto. Agora vamos lá, vamos fazer o seguinte, mais uma coisa importante que vocês têm que saber, eu vou mostrar agora é como calcular a porcentagem de alguma coisa. Você poderia fazer uma regra de 3, mas na verdade o que eu acho que é mais interessante é aplicar o cálculo direto. Como eu faria isso? Faria da seguinte forma, vou pegar 3 exemplos. Então, primeiro, eu quero calcular 30% de um salário de R$2.000. Então, vocês vão seguir a seguinte lógica. A gente vai pegar aqui 30%, a gente vai escrever ele dessa segunda forma aqui, que a gente fez. Então, 30% é 30%. O D, a gente vai escrever como uma multiplicação e depois o valor a gente vai escrever ele na sequência. 2.000. Se eu fizer 30 vezes 2.000 dividido por 100, isso vai dar R$600. Como é que eu sei isso? Eu posso cortar um zero com um zero, um zero com um zero, 30 vezes 20, 600. Eu tenho dúvida dessas questões das continhas, dos cálculos. Eu tenho um curso de matemática básica com valor muito acessível, eu vou colocar o link na descrição para você dar uma olhada, mas lembrando, né, a nossa revisão aqui é totalmente gratuita, né, só para pessoas que tenham maior dificuldade é uma alternativa, né, e eu não posso deixar de oferecer para vocês. Vamos lá, segundo, vamos dizer que eu agora preciso calcular 15% de 4.000. É a mesma coisa, vocês vão seguir a mesma lógica. Acho que 2 exemplos já são suficientes, vocês já entenderam. Então, 15% eu vou escrever como 15% vezes, equivale ao meu D, e os 4.000 que estão aqui. Aí eu posso fazer, como é uma multiplicação, um está no numerador, o outro está no denominador, eu posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, aqui embaixo sobrou um só, 15 vezes 40 também acabou dando o mesmo valor, R$600. Tudo bem? Então, é importante que vocês tenham em mente esses conceitos principais. Então, primeira coisa, o que é a porcentagem, o que ela significa, por que ela existe. Segunda coisa, as 3 maneiras de escrever a porcentagem de formas distintas que vão te ajudar nos cálculos. Ter uma ideia de que o 100% ele é o todo, né? Como a gente viu lá da pizza, 100% é a pizza toda. Aí eu tenho os pedaços que são as partes dentro desse todo. E entender como calcular. Então você pode calcular sempre dessa forma. Eu quero calcular 50% de 400. 50% vezes 400, você vai ver lá, vai dar 200, tá? Então, a lógica é o essencial de porcentagem para vocês entenderem. Essencial, tá? A gente não está querendo fazer aulas longas, aulas mais diretas. Então, o essencial é isso. Agora a gente vai partir para 2 questões para a gente colocar em prática um pouco dessa dinâmica. Então, vamos ver. Então, aqui, ó, primeira questão da FATEC de São Paulo.
Então eu vou fazer assim, eu vou ler a questão e eu vou esquematizando para ir entendendo essa situação, tá? O carro de um motorista de aplicativo, durante uma corrida entre as cidades de Barueri e Guarulhos, após completar 25% do trajeto, quebrou. Então veja, eu vou desenhar aqui, eu tenho aqui a cidade de Barueri, e aqui eu tenho a cidade de Guarulhos. E esse trajeto aqui todo seria o equivalente ao meu 100%, tá? Metade dele seria equivalente a 50%, tá? E o que ele disse? Que depois de chegar em 25% do trajeto, ele quebrou. Então, ele andou 25% do trajeto e ele quebrou aqui. Quebrou. Ao acionar seu seguro, foi informado de que o guincho mais próximo estava a 14,5 km de distância em um posto de atendimento que ficava exatamente na metade da distância. Então, o guincho estava aqui, ó. E ele diz que a distância entre a quebra e o guincho é de 14,5%. 14,5 quilômetros, não por cento, tá? E aí ele quer saber, logo, é correto afirmar que a distância entre as cidades de Barueri e Guarulhos, ou seja, ele está querendo o 100%. Então veja, olha só, a gente pode fazer essa questão sem fazer conta alguma, tá? Se cada 100% tem 4 trechos de 25, 25, 25 e 25, ele diz que ele andou 25 km, está a 14,5 km do guincho. E esse pedaço também equivale a 25 km 25% para chegar na metade do trajeto, tá? Então 25 e 25. Então eu chego à conclusão que 25% equivale a 14,5 km, tá? Então como é que eu posso fazer isso? Posso fazer uma regra de 3. 14,5 km, que é a distância da quebra até o guincho, equivalem a 25%. O que eu quero do trajeto? O que eu quero saber? Eu quero saber 100% do trajeto equivale a quanto? Equivale a x. X o quê? Lembrem-se do que você tem aqui em cima. Esse é quilômetros, aqui embaixo também serão quilômetros. Tudo bem? Então, multiplicando em cruz, 25% vezes x é igual a 14,5. 14,5 vezes 100%. Aí o meu x vai ser 14,5 vezes 100% sobre 25%. Então, eu vou poder cortar os porcentos, 100 dividido por 25 dá 4. Então, o meu x vai ser 14,5 vezes 4. E isso equivale a 58 quilômetros. Tudo bem? Fiz pelo meio mais longo. Mas como é que eu poderia ter feito isso mais rápido? É só perceber que se o trajeto ele é formado por 4 pedaços de 25 km, é só eu pegar o equivalente a 25 km, que é 14,5, e multiplicar por 4. Mas você vê que isso acabou sendo feito na própria questão. Ó, quando eu cheguei nesse 4 aqui, que é a divisão de 100% por 25%, eu cheguei no mesmo 4, multipliquei por 14,5 e deu 58. Então, a lógica, não importa se a lógica é a mais simples ou é a mais complexa, o importante é você conseguir entender a situação e chegar na resposta. Tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que têm mais facilidade para fazer essa análise, mas se você não percebeu isso, você falou assim, 14,5 km, quantos por cento são? 25%, porque ele já andou 25 e chegou na metade. Então, eu consigo chegar no 100% com uma regra de 3, dá na mesma, tudo bem? Então é isso, gente. Primeira questão, letra D de dado, a nossa alternativa. Então vamos dar uma olhada numa próxima questão, questão número 2. Essa questão, ela é uma questão interessante e ela mostra como é importante a gente ler e entender as coisas. Então vamos ler primeiro ela de uma vez e depois a gente vai marcando e orientando o nosso estudo aqui, nosso entendimento da questão. Em meio às cidades tem germinado um modelo de negócio, as fazendas verticais. Nelas, os alimentos são cultivados em uma espécie de laboratório que pode ser montado em prédios ou containers. Nesse processo, utiliza-se 1 litro de água por pé de alface, produzindo hortaliça livre de agrotóxicos.
Contudo, se fosse no campo, seguindo o modelo tradicional, estima que seriam necessários 40 litros de água. Veja que ele está comparando o modelo tradicional com as fazendas verticais. Então, o que eu vou fazer? Para começar aqui, começo de conversa, eu vou marcar, para ajudar vocês a entender, vou marcar de amarelo o que é o modelo tradicional, que ele vai comparar os dois. E eu vou marcar em verde o que está relacionado com as fazendas verticais. Tudo bem? Então vamos lá. E aí eu vou marcando com a canetinha de acordo com o que a gente está lendo. Então veja, ó, nesse processo, qual processo? Né? Ele está falando das fazendas verticais. Ó. Fazendas verticais, nelas os alimentos são cultivados, uma espécie de laboratório, blá blá blá, nesse processo. Então ele está retomando as fazendas verticais. Eu utilizo, então vou marcar de verde, 1 litro de água por pé de alface, produzindo hortaliça livre de agrotóxicos. Contudo, se fosse no campo segundo o modelo tradicional, então mudei a caneta, agora estou em amarelo, estima-se que seriam necessários 40 litros de água por pé de alface. Então veja que ele está comparando um com o outro. Além disso, se no campo, né, que é o modelo tradicional, a semente pode levar até 70 dias para virar hortaliça, na fazenda vertical, a média é de 40 dias. Prestem atenção no que ele vai pedir na questão, porque aqui muita gente vai errar, porque vai fazer a conta e vai chegar no número que está na resposta, mas não é o que ele exatamente quer. Ó. Assim, é correto, e eu vou colocar em outra cor para não confundir com a nossa marcação, afirmar que as fazendas verticais promovem uma redução. Então ele quer saber aqui a redução da quantidade de água e no tempo de cultivo da semente. Ele quer a redução. Então o que é a redução? Se eu gastava 100% de água e agora eu gasto 10, a redução é de 100 menos 10, que é 90. A gente vai fazer isso no próximo slide com mais espaço, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Para começar essa questão, eu vou montar uma tabelinha. Por que uma tabelinha? Porque eu prefiro ter uma tabela quando eu tenho comparação entre duas coisas. Então, eu vou ter uma comparação aqui do modelo tradicional com as fazendas verticais. Então, nessa comparação do modelo vertical das fazendas verticais com o modelo tradicional, o que vai ser comparado? Vai ser comparado litros de água por pé de alface e serão comparados o tempo de desenvolvimento das sementes, tá? Então, vamos voltar lá na questão que a gente já marcou. Então, 1 litro de água por pé de alface na fazenda vertical. Então, 1 litro de água por pé de alface. E no modelo tradicional são 40 litros de água. Então, já peguei essas duas informações, 40 litros de água. Tempo de desenvolvimento na semente. No modelo tradicional, 70 dias. Então, aqui é 1 litro, 70 dias. E nas fazendas verticais são 40 dias. Então, vamos trabalhar cada uma das duas situações para entender bem. Aqui a gente faz passo a passo, para você entender bem e compreender a lógica, tá? Então, vamos primeiro pensar em uso da água. Primeira situação. Então, veja. Quanta água era usada no total, né? A gente usava 40 litros e agora só usa 1. Então, o todo é 40 litros. Então, lembrando o nosso conceito do começo, o uso de 40 litros de água equivalia ao 100% de água que era usado. Só que agora eu só estou usando 1 litro de água. Eu quero saber, esse litro de água equivale a quantos por cento? Lembra, sempre. Numa regra de 3, a gente sempre trabalha com unidades uma embaixo da outra iguais, ó. Litros de água, embaixo de porcentagem por porcentagem, senão tá tudo errado, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, fazendo a multiplicação em cruz, 40 vezes x é igual a 1 vezes 100, portanto, x é igual a 100 dividido por 40, se eu fizer essa conta vai dar 2,5. 2,5 o quê? Volta lá, onde está o x na minha regra de 3? Está aqui, é x%, então é 2,5%. Mas eu volto a reforçar aqui, é 2,5%, mas
O que ele pediu é isso? Não. O que ele pediu não foi a representatividade do uso de água agora. Ele quer saber o quanto reduziu. Então vamos lá. A redução foi de quanto? Antes eu usava 100% de água. Agora eu estou usando quanto? Eu acabei de chegar, eu estou usando 2,5% de água. Então quanto foi a minha redução? A minha redução foi igual a 100% menos 2,5%. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar numa redução de 97,5%. Ou seja, eu usava 100, agora eu uso 2,5, então eu reduzi em 97,5% o uso da água. Beleza, até aqui tá tranquilo. Agora vamos seguir entendendo o segundo caso, né, que é o tempo de desenvolvimento da semente. Uma coisa importante, você já ia esquecer. Às vezes a gente quer falar rápido e atropela. Eu vou olhar as alternativas e vou ver se tem alguma que eu posso excluir. Letra A, o 1 é 25%. Não, a redução foi de 97,5%. Então eu já posso cortar A, corto a B e corto a C. Ó. Já tenho 97,5% e 97,5%. Numa prova que você não tem tempo para fazer a questão inteira, você fez metade dela e chegou nesse ponto, você tem que entregar a prova. Se você chutar, você tem 50% de chance de acertar. Se você não teve tempo de fazer nada, você vai ter 20%, porque você vai chutar qualquer uma, e normalmente a gente chuta e erra. Mas vamos agora para o desenvolvimento da semente, mesma lógica. Então, quanto tempo demorava no modelo tradicional, que era o 100%? 70 dias. Então, 70 dias de desenvolvimento da semente equivalia a 100% do tempo gasto para desenvolver a semente. Então, quantos dias são agora? 40 dias equivalem a Y. Y o quê? Y%. Multiplique em cruz, reforço. Dias embaixo de dias, porcentagem embaixo de porcentagem. Precisa estar na mesma unidade. 70 vezes Y é igual a 40 vezes 100. Y é 4.000 sobre 70. Estou dividindo aqui, posso cortar um zero com um zero. 400 dividido por 7 dá 57,1. 57,1 o quê? Volta lá na regra de 3 e procura onde está a minha incógnita, o Y. É por cento, então é 57,1%. Foi isso que ele pediu? Não, ele pediu a redução. Mas se você olhar nas alternativas, tem um 57,1 lá para você marcar e errar, tá? Então, agora sim a gente calculou a redução. A redução foi feita de que forma? A redução foi feita de 100% para 57,1%. Então, a redução foi de quanto? A redução foi de 100% menos 57,1%, o que equivale a 42,9%, o que dá a letra D de dado. Tudo bem? Então, observem como é importante vocês lerem a questão com atenção. Nesse caso, a gente tinha um pedido para saber qual era o percentual de redução que aconteceu entre uma situação e outra, e não o valor final, representatividade final daquele valor, né, do uso, seja o uso de água ou o tempo de desenvolvimento da semente. É isso, pessoal. Esse vídeo não muito longo, a ideia não é deixar vídeos muito longos, é vídeos mais diretos ao ponto. A gente conseguiu revisar porcentagens, viu as formas de escrever uma porcentagem, como calcular uma porcentagem, fez 2 exercícios. Se você tiver interesse em seguir com essas revisões, minha sugestão é que você entre no grupo do Telegram. Eu estou criando e vou deixar o link também na descrição, um grupo totalmente gratuito, onde você pode ter acesso ao material que eu vou gerar aqui. Eu vou salvar lá os PDFs e você vai poder olhar, vai poder baixar, vai poder ver a aula de novo, refazer o exercício, né? Eu acho que tudo isso traz um valor interessante. Essa revisão vai ser gratuita ao longo do ano, para que você possa chegar mais preparado nas suas provas, né, na escola, às vezes, né, no ensino médio, que você está se preparando, ou mesmo nos vestibulares. Reforço mais uma vez, se você tem muita dificuldade com a parte de matemática básica e tiver interesse, né, gostou da forma como a explicação seguiu, como foi conduzida, dá uma olhadinha no link também da descrição. A gente, nesse começo, está fazendo o lançamento e está com um valor bem em conta, né, de um curso de 6 módulos,
que pode ajudar vocês a fazer esse desenvolvimento ao longo do tempo, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Falou!